Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhoras e senhores, Abel Ferreira, quando ele foi lá no Roda Viva falar sobre os jogadores, foi falar sobre a estrutura do Palmeiras e como que o Palmeiras se tornou esse grande personagem, falou sobre jovens jogadores, que não entendia porque alguns clubes escolhiam comprar medalhões e vender suas peças mais jovens. E hoje em dia a gente está vendo que o Palmeiras está certo e o Fluminense está errado. Está comprando medalhões para vender peças jovens. E que realmente ele falou que o cuidado maior era justamente para aqueles que estão iniciando no futebol profissional. É a partir disso que eu trabalho com vocês sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro Fluminense? Antes disso, faz o que está escrito aqui embaixo. Ó, aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Inscreva no canal, faça o triplo C, que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela que tá aqui do lado. Então, você pode me ajudar com qualquer valor. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Eu falei assim, eu não quero que apenas a pessoa tenha que saber qual é o horário somente pelo banner. Tá tudo aqui. Entende? Já teve a vinheta nova e vamos comentar sobre esses dois temas que são importantes para dizer. E bom, o que acontece é que de novo, o Fluminense está sendo colocado para mais um dia de vendedor. De novo, realmente a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo agora, porque senão pode dar problema no futuro. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando que na velha história, a situação que se estabelece justamente dentro de uma relação terapêutica é que, e isso vem muito da questão do existencialismo, que é o que eu mais estudo. Eu sou existencialista por formação da psicologia. A única matéria que eu quis fazer muito é o existencialismo. Ele fala lá que o que é o futuro? O futuro é a soma das suas ações passadas com as suas produções atuais, que dá resultados do futuro. É isso que é o fato. Vamos entender melhor primeiro o presente. Cobiçado por clubes nacionais, John Kennedy só deixará o Flu por propósito do exterior. O Clube das Laranjeiras não pensa neste momento em negociar o atleta no Brasil. E bom, John Kennedy desperta interesse de grandes clubes no Brasil. E de fato, desde aqueles 2 gols contra o Flamengo, se viu muito potencial no John Kennedy. E realmente a gente está vendo que está tendo mais e mais cobiça pelo próprio jogador. É um jogador jovem, é um jogador que realmente tem potência para chegar na área muito fácil, se posiciona muito bem. É um germancano mais novo, propriamente dito. Não é o cara que você vai contar muito com a questão do pivô. E olha que o germancano ele fala, né? Ele falou na sua entrevista que ele quer melhorar nesse quesito de pivô. E o John Kennedy meio que já tem isso. E mostrou muito bem justamente no Ferroviária. Flu só quer vender se for para lá fora. Como já dito aqui, né? O Flu por propósito do exterior. Só deixará o Fluminense por propósito do interior. Por quê? Porque ele entende que lá ele pode se valorizar muito mais do que aqui. Muitas vezes esses times eles vão ficar com o clube ali. O que eu estou notando é que, sinceramente, está sempre acontecendo a mesma coisa, né? A gente sempre fala sobre padrões. Você percebe que o cara está num time, aí 1 ou 2 anos ele sai desse time e vai para outro time, aí 5 anos depois ele sai desse time e vai para outro time, e com isso tudo, o que acontece? Cada venda dessas
vai gerando lucro para o Fluminense. O que ninguém fala, que muita gente reclama assim, ah, mas por que o Fluminense vende tão barato? Mas o Fluminense ele ganha por cada venda dessa. E às vezes é sempre bom, né? Será que já teve algum estudo, já teve algum trabalho para realmente a gente poder falar se o Fluminense vende mal ou não? Porque tá sempre acontecendo isso. O Evanilson parou. Foi um dos poucos que parou. Mas que eu já tô vindo aqui, ó, que já vai ter venda para fora de Portugal, porque Portugal ele não fica. Portugal é time de você ficar por um tempinho e ir embora. O que é brasileiro. E isso acontece sempre. Alô? E aí a gente tem que pensar em duas coisas, né? Eu ainda tem mais um vídeo que eu poderia fazer sobre o John Kennedy, mas eu não vou fazer ainda, vou fazer somente no dia seguinte. Mas eu já vou colocando aqui, já vou inserindo aqui para vocês, ó, um bisuzinho sobre isso. Gestão e psicologia sobre a possível saída do jogador. E bom, o que acontece, pensando na área da gestão. Na área da gestão, não seria interessante, ainda mais que esse jogador ele pode produzir muita coisa ao Fluminense. Eu acho que se você deu recado sobre André, você falar que você vai vender John Kennedy significa que John Kennedy para você é menos importante do que André. E o recado seria então, se você for menos importante do que André, você pode ser vendido. Isso para mim vai pegar muito mal na gestão. É muito importante a gente saber essas minúcias para que a gente possa estabelecer melhor um diálogo da gestão com os jogadores jovens. Olha só como que é importante a gente encarar passo a passo, ponto a ponto. E na psicologia, né? Pensando no próprio jogador em si. E também pensando ao redor desse jogador. Cara, imagina o seguinte. O John Kennedy ele já declarou amor ao Fluminense. Isso quer dizer alguma coisa? Pouca. Mas imagina o seguinte. Imagina que o sentido da vida dele era justamente jogar pelo Fluminense. E aí do nada você vê que a pressão maior da gestão do Fluminense é a saída dele do Fluminense para ir para o exterior. Como é que vai ficar a cabeça do jogador? O jogador que de fato eu comentei lá com vocês, eu falei, eu não previ para vocês que ele ia falar que ele fez alguma coisa errada, que ele repensou, que ele colocou a cabeça no lugar. Eu falei para vocês. E olha, ele fez um vídeo exatamente como eu falei. Até parece que eu mandei falar falar o que ele falou. Mas eu nem tenho contato com ele. Eu não tenho. O que eu estou explicando para vocês é que eu acho que agora uma venda de John Kennedy vai muito prejudicar o Fluminense, como também vai prejudicar o jogador. Eu manterei ele para pelo menos 1 ou 2 anos para ele falar assim, realmente eu sou incorporado do Fluminense. E espero que se faça isso. Saindo do presente e indo para o passado. Por que eu estou falando passado e não futuro? Porque você pode falar assim, ah, mas não é... Como assim não é? Porque é justamente isso. Vai demorar para chegar no futuro. Filho de Ganso começa a jogar na base do Fluminense. Henrico, de 8 anos, inicia a carreira no Sub-9 e treina futsal na Laranjeiras e campo em Xerém. Pra quem não sabe, o Henrico é esse carinha aqui. E esse carinha aqui a gente conhece como o Paulo apenas. Então, o Henrico tinha um pai chamado Paulo. Nome legal. Por que eu tô falando aqui é a exceção do passado? Porque o que significa passado de fato? Passado significa algo que está sendo construído durante muito tempo e que ainda não chegou no presente. A gente tem um presente como algo, por exemplo, uma régua. Imagina uma régua. Eu vou pegar isso aqui. Imagina uma régua
E você trabalha justamente isso tudo aqui. Vamos dizer que aqui seja o presente. Aqui é o passado. Aqui é todo o processo de construção. O filho do Ganso não está em processo de construção para ser um jogador. Então ele está falando sobre o passado do Fluminense. Ele não está falando sobre o futuro. A gente está falando sobre essa soma de cuidado que você tem que ter com o jogador atual, como também um jogador que vai vir a ser. Mas ainda não é, porque ainda é passado. Ele ainda considera esse passado. É importante a gente dizer isso para notear, para vocês entenderem melhor. Pensa numa régua, pensa que o John Kennedy está no meio, pensa que o Henrico está lá atrás e que ele vai chegar no futuro um presente. Um presente que ele vai ser jogador do Fluminense. Muito importante isso. E bom, Henrico já começa a triar e eu já fiz um vídeo dele sobre, né? Aliás, é interessante, né? Aí a gente falar sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre o Gansinho. Diversas vezes eu comento sobre o Gansinho. Gansinho Duque Tricolor. Eu já fiz lá o Gansinho quando era fazer um vídeo ainda pequeno e que eu fiz essa mudança. Eu já falei sobre isso. Eu já falei sobre ele. Foi uma das primeiras coisas e eu tenho um sonho enorme de conhecer o Gansinho. Muito mais para entender melhor como é que é a cabeça de um jovem jogador, como é que justamente é um jovem jogador sendo filho de um jogador excepcional como o Ganso. Isso tudo aí é interessante para mim. Mas eu já fiz justamente, eu já falei lá, ó, pontei, olha gente, vamos ficar de olho no Gansinho. Ele é importante. Eu vi ele jogando com o pai e para mim não pareceu um jogador de futebol normal. O garoto tem bola. O garoto é gênio. E o garoto realmente, ele tem preocupação hoje de adulto. Mesmo com 9 anos de idade. 8. E aí, eu faço um aviso, né? Antes de tudo. Vamos com calma com o Henrico. Vamos com calma. Deixa ele trabalhar em paz. Por favor, eu tô comentando aqui, mas é só para você entender como é que se constrói um Fluminense futuro. Vamos com calma. Vamos com toda a orientação que eu vou falar agora para vocês. O Gansinho, ele precisa de tempo e ele precisa de espaço. Ele precisa realmente que a gente fale muito pouco dele. Mas eu tô falando aqui agora. Só pra falar, né? Aqui tá a matéria, a outra matéria. Eu não sei se passou, não sei se eu apertei direito. Mas só bora. Você entende justamente como que a gente tem que construir o Fluminense? Pegando peças realmente valorizadas do passado, como o Henrico, valorizando também o nosso ativo presente, o John Kennedy, nós construiremos o grande Fluminense no futuro. Eu acho que esse vídeo vai ter bastante dúvidas, então ó, faz justamente isso aqui, ó, se inscreve no canal, faça o tiro para você, curte, comente, compartilhe, comente com as suas dúvidas. Se quiser que eu fale um pouquinho mais sobre esse tempo passado, presente e futuro. Redes sociais na descrição, vídeos todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Como você está vendo ali, eu sou psicologia e Fluminense. Eu não trabalho com jornalismo. Eu nunca vou poder, por exemplo, chegar na imprensa, porque eu não sou jornalista. Tudo ok? Muito obrigado a todos, saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.